Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de EDO. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre equações diferenciais de segunda ordem. E no vídeo de agora nós vamos tentar resolver equações desse tipo que está em tela, ou seja, a derivada segunda é igual a uma função que não depende da variável y, vai depender só da variável x e da derivada y'. No vídeo anterior, nós vimos como resolver uma equação de segunda ordem do tipo y duas linhas igual uma f de x. Tá? Naquele caso, nós vimos que bastava você integrar duas vezes e você, então, encontrava a sua função y, que é a solução da EDO. Nesse caso, quando a função f ela não depende do y, mas depende de x e da derivada y', a coisa ela fica um pouquinho mais complicada, mas não tanto. Nesse caso, como nós veremos, nós vamos precisar fazer uma substituição de modo a nossa derivada de ordem 2 cair para uma derivada de ordem 1 que nós já sabemos resolver. Tá? Então, esse é basicamente o objetivo. Agora, não vai bastar você integrar duas vezes, mas você vai ter que fazer uma substituição de variável, algo que nós já fizemos nos casos anteriores em algumas equações de primeira ordem. Tá certo? Então, vamos considerar uma equação de segunda ordem desse tipo. A derivada segunda é uma função que não depende de y, ou seja, que vai depender da variável x e da derivada y'. Uma equação desse tipo, para você resolver ela, você faz a seguinte mudança de variável. Você chama de v de x a derivada primeira de y. Então, isso você chama de v. Essa é a substituição que você vai fazer. O que nós temos, então? Olha, se a variável v é igual a y', quando você derivar v em relação a x, você vai obter a derivada segunda de y em relação a x, ou seja, v' é igual a y2. Portanto, você pode vir aqui na sua equação, original, fazer a substituição e você vai transformá-la numa equação de primeira ordem, desse tipo aqui, ó, v' é igual a f de x e v. Por que v aparece aqui? Olha, porque y' é v, né? Então, nós fizemos, e y duas linhas é v'. Então, nós fizemos essa substituição. Isso, se você quiser, você pode reescrever assim, ó, a derivada de v em relação a x, menos a f de x, v, é igual a zero. Tá? Essa equação aqui, ó, essas duas equações, tanto essa quanto essa ali, elas são de primeira ordem. Então, você resolve essa equação de primeira ordem, ela é uma equação de primeira ordem na variável v. Então, você vai encontrar v, vai vir aqui, ó, nessa mudança de variável que você fez, vai escrever y' igual à função v que você vai encontrar, vai integrar, vai aplicar uma simples integral, e você vai encontrar, então, quem é a função y que você estava procurando. Tá certo? Vamos dar um exemplo para clarear as nossas ideias. Então, considera essa equação de segunda ordem. 1 mais x, que multiplica y duas linhas, mais y' igual a zero. Ou seja, qual é a função cuja derivada segunda vezes 1 mais x, mais a derivada primeira é igual a zero. É isso que nós estamos procurando. Essa EDO, olha como é que você pode escrever ela. Se você isolar y duas linhas, tá? Então, isolando y duas linhas, passa y' para o outro lado com sinal de menos, divide por 1 mais x. Essa é a nossa função f minúscula que depende de x e de y'. Tá certo? Bom, aqui você vai observar que essa função f minúscula, ela não depende de y, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aquilo que nós vimos no slide anterior. A derivada primeira de y em relação a x, isso aqui nós vamos chamar de v.
Essa vai ser a nossa nova variável. Então, o que nós temos? Que a derivada segunda é igual à derivada primeira de v. A derivada segunda de y é igual à derivada primeira de v. Então, nós vamos vir aqui, ó, nessa equação. Tanto faz, você pode substituir nessa daqui ou naquela lá de cima. Tá na mesma, tá? Nós temos que y duas linhas é v' e y' é v. Então, nós só fizemos a substituição aqui. E a nossa equação de segunda ordem virou uma equação de primeira ordem. Como é que eu posso reescrever isso daqui? Você está vendo esse v que está aqui do lado direito? Eu posso ali para o lado esquerdo, multiplicando por 1 sobre v. Então, essa nossa equação de primeira ordem, ela pode ser reescrita assim, ó, 1 sobre v que multiplica v' igual a menos 1 sobre 1 mais x. Ora, isso aqui é uma equação de primeira ordem de variáveis separáveis. Por que variáveis separáveis? Tudo que tem v você deixou do lado esquerdo, tudo que tem x você deixou lá do lado direito. Tá certo? Bom, como é que você resolve essa equação aqui? Eu só reescrevi ela, né? Como que você resolve essa equação separável na variável v? Como é que você determina a variável v? Então, o que você faz? Você integra 1 sobre v em relação a v, igual a isso a integral de menos 1 sobre 1 mais x em relação a x. Então, para você determinar a variável v, você tem que resolver essa igualdade de integrais. Tá? Mas quando que essas duas integrais são verdadeiras? C sobre C. Qual que é a integral de 1 sobre v? É o ln de v, mais uma constante C1. Qual que é a integral de menos 1 sobre 1 mais x? Menos o ln de 1 mais x, mais uma constante. Tá? Então, isso aqui, essas integrais são iguais, C e somente C vale essa igualdade aqui. Esse ln eu vou passar para o lado direito, para o lado esquerdo, e eu vou ter ln de v mais o ln de 1 mais x, igual a C2 menos C1. A soma de dois ln's é igual ao ln do produto. Essas duas constantes aqui subtraídas viram uma nova constante. Tá? Então, ln de v mais ln de v que multiplica 1 mais x é igual a uma constante C3. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a exponencial de ambos os lados e eu vou eliminar a função ln do lado esquerdo. Exponencial do ln de alguma coisa é igual a alguma coisa. A exponencial de uma constante é exponencial elevada àquela constante. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar e isolar v, passando esse 1 mais x para o outro lado dividindo. Quando eu passo para o outro lado dividindo, eu vou ter uma constante dividido por 1 mais x. Quem é essa constante C maiúscula? E elevado a C3. C3 é uma constante. E elevado a uma constante continua sendo uma constante. Então, moral da história. A nossa função v, que satisfaz essa equação separável aqui, é essa função aqui. C sobre 1 mais x. Agora observe. Lembra qual foi a substituição, qual foi a mudança de variável que nós fizemos? A mudança de variável foi chamar y' de v. Como nós sabemos quem é v, nós sabemos quem é y'. Então, y' é isso daqui. Como é que eu encontro y agora? Eu integro de ambos os lados em relação a x. A integral do lado esquerdo vai dar y. E quanto que vai dar a integral do lado direito? Quanto dá a integral de c sobre 1 mais x? Isso é c que multiplica o ln de x mais 1 mais d. Portanto, eu encontrei a nossa função y que nós estávamos procurando aqui. Ou seja, nós estávamos procurando uma função y que satisfizesse essa equação diferencial. Qual é essa função y? É essa aqui. Ó. Uma constante c, qualquer constante c, que multiplica ln de x mais 1 mais qualquer constante. Tá? Para finalizarmos, vamos a mais um exemplo. Talvez um exemplo um pouquinho mais sofisticado. E fala o seguinte. Qual é a função y que depende de t? Agora eu mudei
a variável independente era x. Aqui eu estou dizendo que a variável independente é t. Então, qual é a função y que depende de t, cuja derivada segunda vezes t quadrado mais a derivada primeira vezes 2t é igual a 1, com t maior que 0. Qual é a função y que satisfaz isso? É isso que nós vamos procurar agora. Para isso, vamos isolar y duas linhas. Como é que eu isolo y duas linhas? Você está vendo esse 2t que multiplica y'? Eu passo ele para o outro lado com sinal de menos. Então vai ficar 1 menos 2t y'. E esse t quadrado, eu passo dividindo. O que eu encontrei? Y' duas linhas, igual a uma função que depende de t e de y'. Aqui não é x, tá? Aqui é t. Você já entendeu que foi um copia e cola? E que eu esqueci de mudar a variável x para a variável t aqui, tá? Mas aqui é t. Beleza. Observe o seguinte, a f não depende de y. Ela depende só da variável independente t e da derivada de y. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer uma substituição de variável. Qual a substituição de variável? A derivada de y, derivada primeira de y, nós vamos chamar de v. Ora, se a derivada primeira de y é v, a derivada segunda é v'. Então, eu vou vir aqui, ó, na nossa equação original, não nessa daqui. Na original, eu vou trocar y duas linhas por v', e no lugar do y' eu vou colocar v. Isso aqui, essa equação de segunda ordem, nós acabamos de transformar numa equação de primeira ordem, fazendo essa substituição de variável. Agora nós vamos tentar encontrar a solução desta equação aqui. Tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é dividir toda a equação por t quadrado. Esse primeiro termo, quando eu divido por t quadrado, sobra quanto? V'. Esse segundo termo, quando eu dividir por t ao quadrado, o que vai sobrar? Vai sobrar 2 sobre t. 1 sobre t quadrado é 1 sobre t quadrado. O que você observa aqui? Que essa é uma equação de primeira ordem linear. Ora, uma equação linear de primeira ordem, você já sabe resolver. Nesse caso, quem é a nossa função p de t? É 2 sobre t. Quem é a nossa função q de t? É 1 sobre t quadrado. Lembra como é que resolve uma equação linear de primeira ordem? Você precisa encontrar o fator integrante. Quem é o fator integrante? É e elevado à integral de p de t. Então, o fator integrante é e elevado à integral de 2 sobre t dt. Qual é a integral de 2 sobre t? É 2 ln de t. Na hora de calcular a integral, esse 2 passa para fora, né? A integral de 1 sobre t é o ln de t. Quando você tem um ln, um logaritmo multiplicado por uma constante, essa constante passa para dentro como um expoente. Então, isso daqui fica e elevado ao ln de t quadrado. Quem é e elevado ao ln de t quadrado? Ora, a exponencial e a logarítmica, elas são uma inversa da outra, então elas se anulam e fica simplesmente t quadrado. Então, o nosso fator integrante é t quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa nossa equação 3, essa daqui, que é uma equação linear, eu vou multiplicar toda ela pelo fator integrante. Qual é o fator integrante que nós encontramos? T quadrado. Tá bom. Então, eu vou pegar essa equação e multiplicar tudo por t quadrado. Foi o que eu fiz aqui. E agora eu vou começar a simplificar as coisas, né? Não tem jeito, vai ficar t quadrado que multiplica v, mas aqui, ó, o t quadrado corta com t e vai ficar só 2t vezes v. T quadrado sobre t quadrado fica 1. Tá bom? Então, essa daqui é a nossa nova equação. Nós encontramos via um fator integrante. Esse lado direito nada mais é do que a derivada em relação a t de t ao quadrado vezes v. Igual a 1. Então, como é que você resolve esta equação agora? Ó, observe. A nossa equação linear de primeira ordem, que nós chamamos de equação 3, ela é equivalente a essa daqui.
Como é que eu resolvo ela? Eu integro de ambos os lados. Qual é a integral do lado esquerdo? Ora, a integral da derivada de uma função é a própria função, então é t quadrado v. E a integral do lado direito? Qual que é a integral de 1 em relação a t? T, mais uma constante c. Tá bom? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o v. Vou isolar o v. Vou passar o t quadrado para o outro lado dividindo. Vai ficar t sobre t quadrado, que vai dar 1 sobre t, e c1 sobre t quadrado. Essa é a nossa função v. Mas não é v que eu quero. Eu quero y. Como é que eu encontro y? Ora, lembra da mudança de variável que nós fizemos? Nós chamamos y' chamamos de v. Ora, se y' é v, então y' é isso daqui, ó. 1 sobre t mais c1 sobre t quadrado. Como é que eu encontro y, então? Integro ambos os lados em relação a t. O lado esquerdo vai me dar a função y. E o lado direito, qual é a integral de 1 sobre t mais c1 sobre t quadrado? ln de t mais c1 sobre t mais c2. Tá? Então, essa é a nossa função y que nós estávamos procurando lá no começo. Tá certo? Moral da história. Quando você está trabalhando com uma função, com uma equação de segunda ordem, desse tipo aqui, ó, y duas linhas igual a f de x, y', ou seja, quando não aparece a variável y aqui, você faz essa mudança de variável que nós falamos aqui. Chama a derivada primeira de y, você chama ela de v, faz a substituição aqui na sua equação original e você transforma ela numa equação de primeira ordem. E torça para que você saiba resolver essa equação de primeira ordem. No primeiro exemplo, a equação de primeira ordem que nós encontramos foi de variáveis separáveis. No segundo exemplo, a equação de primeira ordem que nós encontramos foi uma equação linear. Precisamos usar fatores integrantes e tudo mais. E nós encontramos quem era a variável v. Encontrada a variável v, volta aqui na substituição, na mudança de variável que você fez, escreve y' igual à função v que você encontrou, integra de ambos os lados e você vai ter a sua função y. Beleza? Como eu já tinha dito no começo do vídeo, esse método aqui, ou seja, esse tipo de equação, é um pouquinho mais complicado de se resolver do que aquele primeiro modelo que nós vimos, onde nem y' aparece na função f. Aparecia só y duas linhas igual a f de x. Bem simples de resolver, basta integrar duas vezes. Quando a derivada primeira aparece na função f, a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas mesmo assim você dá um jeito. Faz uma mudança de variável. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.